Olá para todas e para todos. Está começando mais um estudo dirigido da nossa disciplina. Nesse estudo dirigido, continuamos falando das grandes síndromes psiquiátricas. E aqui a gente vai falar sobre o capítulo em específico, um capítulo de transtorno obsessivo compulsivo e transtornos relacionados. A ideia é a gente seguir nesse mesmo modelo, né, da leitura e as nossas pontuações, os nossos questionamentos diante dessa leitura. Então, mais do que uma leitura guiada, é o fragmento de leitura. A gente segue tomando como base o DSM, lembrando o acesso de vocês até o DSM na nossa biblioteca virtual e na nossa biblioteca física. Outra coisa importante, quem quiser acompanhar, estamos na página 235 do DSM-5. Sempre levanto ele aqui, já é conhecido de vocês. Bom, vamos então à leitura desse capítulo, aquela parte inicial, onde vai ser dito sobre o transtorno, né, sobre os transtornos desse capítulo. Então ele começa dizendo o seguinte: o transtorno obsessivo compulsivo e transtornos relacionados inclui o transtorno obsessivo compulsivo, também chamado de TOC, com as siglas, né, letras TOC, transtorno disfórmico corporal, transtorno de acumulação, tricotilomania, que seria o transtorno de arrancar o cabelo, transtorno de escoriação, skin pink, que seria, né, o ligado aos cortes, como o próprio nome já disse, transtorno obsessivo compulsivo e transtorno relacionado induzido por substâncias / medicamentos, transtorno obsessivo compulsivo e transtornos relacionados e especificados, e transtorno obsessivo compulsivo e transtornos relacionados não especificados. Por exemplo, transtorno de comportamento repetitivo, focado no corpo, ciúme obsessivo. Bom, o TOC, qual que é a característica inicial? Como que o DSM vai apresentar inicialmente o TOC? O TOC é caracterizado pela presença de obsessões e compulsões. O que seriam as obsessões? Vai explicar agora o DSM para nós. Obsessões são pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes e persistentes que são vivenciados como intrusivos, indesejados, enquanto compulsões são os comportamentos de repetir atos mentais que o indivíduo se sente compelido a executar em resposta a uma obsessão ou de acordo com regras que devem ser aplicadas rigidamente. Então, percebam aqui inicialmente como a ideia de obsessão é esse pensamento que é intrusivo, esse pensamento que invade, esse pensamento que atravessa o sujeito. Percebam como ele é egodistônico, né? Por vezes, se você tiver em uma entrevista, em um contato com alguém que tem uma obsessão, se ele pudesse, ele não teria esse tipo de pensamento. Isso é muito curioso. O sujeito, se você pergunta para ele, mas você gostaria de ficar assim? Você gosta de pensar sobre isso? Ele vai te falar, não, que isso gera incômodo, gera um mal-estar para esse sujeito. Mas ele não consegue não pensar. É como se fosse aquela coisa de um clarão, é aquela coisa de algo que o atravessa e que, por mais que ele queira não pensar, aquilo vem até a sua cabeça. É curioso, né? É de uma ordem do incontrolável, né? Esse momento do sujeito diante ou na patologia desse incontrolável, desse para além da racionalidade. Por que será que o sujeito racionaliza, ele pensa, ele traz conteúdos? Porque não é alguém que está esfregando na casa dele, que está obrigando ele a ver ou a ter aquele pensamento. Não é alguém falando sobre isso para essa pessoa. Olha que curioso, é uma produção subjetiva interna. O sujeito produz esses pensamentos. E aí, note como que a compulsão no TOC, no transtorno obsessivo compulsivo, esta compulsão é uma resposta ligada à obsessão.
você tem a compulsão porque ele visa, voltando àquela leitura, são os comportamentos repetitivos ou atos mentais que o indivíduo se sente compelido a executar em resposta a uma obsessão. O que seria isso? O sujeito pensa em algo que ele não gostaria. Como, por exemplo, de que um ente querido dele vai morrer, que um ente querido dele deve morrer. Ele tem uma imagem de algo, pode ser uma imagem de uma traição que ele vai receber, ele vai ser traído, ou que ele vai fazer alguma coisa que vai fazer mal para outra pessoa, isso passa na cabeça dele. Esses conteúdos podem ser diversos, eles são incômodos para esse sujeito. E aí, para que isso não se execute, na ideia de que esta fantasia não seja concretizada, essa poderia ser uma palavra interessante, ele tem a compulsão, aí ele tem o comportamento. Então veja a diferenciação que nós temos aqui daquilo que é o pensamento e o comportamento ligado para o transtorno. Então, transtorno obsessivo compulsivo é porque, além de comportamentos repetitivos, além de ações repetitivas, o sujeito tem o pensamento. Então, quando ele pensa nesse algo que é imoral, que é danoso, que é algo horripilante para esse sujeito, e ele não quer que aquilo aconteça, logo ele faz um ritual, ele cria uma repetição para que ela possa neutralizar, porque na cabeça desse sujeito, esse tipo de comportamento vai ser o necessário para que ele neutralize e que aquele pensamento não se repita ou que ele possa desaparecer. Então, ele pensa que algo ruim há de acontecer, e aí ele vai lá e, sei lá, bate na madeira 3 vezes. Ou então, quando ele pensa que alguma coisa horripilante, como uma traição pode acontecer, ele tem que bater a palma 3 vezes. Então, ele vai criando comportamentos na intenção de que esses comportamentos sejam capazes de neutralizar aquela obsessão. É uma coisa bem fantasiosa mesmo, esse ideal de que eu vou fazer um comportamento, emitir um comportamento, e ele é resposta desse pensamento, que por vezes é esse comportamento que pode fazer com que esse mal não aconteça. E, na realidade, eles não têm ligações com um ato que pode vir ou não acontecer. É curioso que o ato pode não existir em risco nenhum. Sim, né? Vamos colocar esse exemplo de um familiar, né? É um dado a morte para todos os seres humanos. Só que a pessoa não está com a vida em risco, mas ainda assim ele acredita ser de sua responsabilidade que caso a pessoa morra, isso estaria ligado ao seu pensamento e para isso não acontecer, ele vai lá e executa um comportamento, o que gera um alívio para ele e tira ele desse peso. É interessante pensar nessa coisa do ritual e dessas obsessões, principalmente em alguns exemplos como esse que eu estou trazendo aqui, na ideia assim, de que não mude. Né? Qual que é o estado agora? Não, o estado está tudo bem. O estado, as coisas estão boas. Não há motivo para que eu pense isso, não há motivo para que eu tenha essa raiva, para que eu tenha esse tipo de pensamento. Não há, mas o comportamento me ajuda. Ou pode até existir um motivo, por exemplo, você vai fazer um exame, vai tirar uma carteira, né? Um exame de motorista, né? Fazer o exame para se tornar um motorista habilitado, um motorista habilitado. E aí você, com medo da reprovação, começa a ter determinados comportamentos diante da possibilidade, né, não, que você não vai conseguir. E aí você, para tirar esse pensamento, porque se você não passar a culpa do seu pensamento, aí você vai lá e cria um comportamento que vai te ajudar, e esse comportamento vai ter o poder, é uma coisa meio mágica, de uma fantasia, que ele vai ter uma interferência sobre o fato de você conseguir ter esse sucesso. Então, nesses casos, é um componente de fantasia que vai ser fundamental para fazer com que esse comportamento, esse pensamento, não
ser executado.